Era só a moça falar. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma tarde de estudo do livro Nosso Lar. E antes a gente vai fazer uma harmonização com uma leitura, e quem me inspirou hoje foi a nossa querida Maria Raquel. Quando eu ouvi o áudio dela, eu falei, nossa, ela já leu o capítulo que eu vou estudar hoje. Então, aí eu ia pôr o áudio dela, com a vozinha dela, mas como eu fiquei na dúvida se eu ia conseguir, eu achei, eu também tenho um livrozinho, então vai ser com a minha vozinha mesmo. Então, Gotas de Esperança, Lorival Lopes. Se você quiser com a minha vozinha, ele está aqui do lado. Ah, então eu quero, Raquel. Por favor, se puder. Então, Gotas de Esperança, Lorival Lopes, com a mensagem número 16. O dia começa. Você tem diante de si muitas possibilidades. De você depende ser bom ou ruim. Evite desapontar-se. Escolha o melhor caminho. Busque ser alegre, jovial, otimista. Cumprimente indistintamente. Responda às saudações. Sorria espontaneamente. Creia nisto. Esforce-se. Você terá bons frutos logo. Não comente assuntos tristes sem necessidade. Veja apenas as qualidades dos outros. Não pense no mal. Não tema. Use sua inteligência com amor. Os dias são oportunidades benditas no caminho da nossa evolução. Obrigada, Raquel. E assim, nós vamos agradecer os benfeitores que nos amparam nessas tardes de estudo. Agradecer também a oportunidade de estudar o André Luiz e suas lições, que nós possamos nos conectar com o Mestre Jesus e irradiar as nossas melhores vibrações para quem está no estudo, para os que não puderam vir para o estudo, para as pessoas que estão nas suas casas, em cada cantinho desse planeta azul. Possamos ter uma tarde agradável e de muito esclarecimento. Que assim seja, graças a Deus. E no decorrer do estudo, vocês vão perceber como a página tinha muito a ver com o estudo. Então, vamos lá. Vamos compartilhar o capítulo. Nós vamos ler o capítulo 34 hoje. Acho que está bom para vocês lerem desse tamanho, está 200%. Tá ótimo, Tati. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, continuando o capítulo que é o anterior, né, que a Josi fez, ele estava explicando das pessoas que estavam chegando naquelas carruagens, com os animais e as aves que estavam cercando, e agora continua essa mesma história, que é daí que parou, né? Os recém-chegados do umbral. Lembrando que quando abro aqui, eu não enxergo vocês. Caso vocês queiram fazer qualquer comentário, alguma coisa, é só me chamar, me interromper, que eu paro e a gente conversa, tá? Estacaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Daí a minutos, estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Servidores movimentavam-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior sob amparo forte. Não somente Narcisa,
Salústio e outros companheiros se lançavam à lide, cheios de amor fraternal, mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã de socorrer. Então, os samaritanos são os espíritos que resgatam os que estão nas brechas do umbral, no lugar de pouca luz, né? Então, nesse capítulo vai falar sobre isso. Como no anterior, que falava das carruagens com os cães e as aves, que afastavam os que não queriam essa melhora. Então, o André começa justamente narrando esse trabalho, e uma coisa interessante nesse começo é mostrar que essa chegada é possível com o encontro de rostos familiares, né? Pode ser ajudas de alguns espíritos que tem, porque assim, quando eles estão chegando ali no nosso lar, aqueles que estavam no umbral, pode ser que eles consigam reconhecer alguns rostos. É a hora que tem esse reconhecimento. O André Luiz, até agora, ele ainda não viu nenhum rosto conhecido dele na Terra, mas pode acontecer, né? E aí, quando acontece isso, é o sinal para alguns de que eles estão desencarnados, porque tem alguns que não conseguem, né, ter essa visão. E aí é onde eles percebem que a vida é uma passagem, que a vida continua, e vão se lembrando gradativamente, mas não são todos. Aí, quando eu estava estudando, que eu vejo vários estudos para poder fazer o meu, eu lembrei, como esses dias o próprio Eunápio comentou da novela Viagem, eu lembrei do personagem da Cristiane Torlone, a Diná, quando ela faz a passagem, tá no nosso, que na novela é como ela fala que está no nosso lar, né? Ela, durante um tempo, ela não sabe onde ela está. E como ela não se reconhece morta, assim, desencarnada, né? As pessoas não podem explicar para ela onde ela está. Então, ela fica perguntando da família, perguntando. Conforme vai passando o tempo e ela vai caindo a ficha, ela começa a perceber. E ela só tem essa sensação de certeza de estar desencarnada quando ela vê o Otávio, que é o Antônio Fagundes. E é isso que o capítulo tenta explicar, que quando eles encontram esses rostos conhecidos, que são pessoas que já precederam, é que eles começam a cair a ficha para alguns, né? Tem pessoas que conseguem, logo depois do desencarne, quando tem o... que fica atormentado, que esqueci a palavra agora, aí passa esse topor, ele já consegue se entender desencarnado. Outros não conseguem, e outros, mesmo com esses rostos, não conseguem. Tudo depende da evolução de cada um mesmo, é muito particular. E cada capítulo do nosso lar, André Luiz tenta fazer esse trabalho para a gente já ir se preparando aqui na Terra. Aí, continuando, né? Alguns... Tati, o termo não é perturbação, não? Ele está em perturbação? Isso, Zé Luiz, muito obrigado. Perturbação, assim que tem o desencarne, todos passam por perturbação, né? Pode ser pouca, médio ou enorme, né? Perturbação, essa é a palavra, obrigada. Alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação. Outros, todavia, reclamavam em altas vozes. Atacando igualmente o serviço, notei que uma velhota procurava descer do último carro com muita dificuldade. Observando-me perto, exclamou espantada: "Tenha piedade, meu filho, ajude-me por amor de Deus." Aproximei-me com interesse. "Cruz credo", continuou benzedoce. Graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Ah, que malditos demônios lá me torturavam! Que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram. Ajudei a descer, tomado de extrema curiosidade, aquela curiosidade que a dona Laura tinha falado para ele, não deixar acontecer. Pela primeira vez, ouvia referências ao inferno e ao purgatório, partidas de uma boca que me parecia calma e ajuizada. Talvez obedecendo mais à malícia que me era peculiar, interroguei:
Então, aí a gente vê algumas coisas importantes. Primeiro, essa reclamação, né? Ela era daqueles espíritos inconformados, que estavam chegando ali, mas não estavam muito inconformados com a situação deles. Ela até se reconhecia desencarnada, mas ela guardava as lembranças das coisas da Terra mesmo, assim, de como ela era aqui, e achava que lá tinha que ser tudo do jeito que ela imaginou que seria, né? E também mostra a invigilância do André Luiz, porque ele acabou caindo na cilada da curiosidade. E qual foi o gatilho para isso acontecer? Foi a palavra purgatório e inferno, porque até então, lá no mundo espiritual, ele não tinha ouvido essas palavras. Ele sabia dessas palavras enquanto na Terra, mas ao ir para lá e ter o conhecimento que foi dado para ele lá, ele achou que não existia. Como que alguém está falando isso? E o segundo gatilho foi justamente porque ele tinha acompanhado alguns casos onde era muito visível a perturbação. O moço que se assustava com o próprio corpo, o outro que teve a eutanásia, era ligada no dinheiro. Então, eram pessoas que estavam com a perturbação muito evidente ali. E essa senhora, ela parecia calma e ajuizada. Então, na cabeça dele, essa senhora está normal, está uma pessoa ajuizada, pessoa calma, ela deve estar falando. Eu vou dar um crédito para ela, para tirar a minha curiosidade. E foi aí que ele caiu na cilada, né? Então, esses pontos também mostram para a gente que, às vezes, a atitude religiosa são só culto externo, e esses cultos externos, que a gente vai ver mais no decorrer da leitura, eles não contam na vida espiritual. Mas, para essa senhora, ela é muito apegada a esse quesito. E aí eles continuam, e ela e ele interroga, mas veio assim de tão longe? Falando desse modo, afetei ares de profundo interesse fraternal, como costumava fazer na terra, olvidando por completo, naquele instante, as sábias recomendações da mãe de Lísias. A pobre criatura, percebendo meu interesse, começou a explicar-se. De grande distância, fui na terra, meu filho, mulher de muitos bons costumes, fiz muita caridade, rezei incessantemente como sincera devota. Mas quem pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercada de seres monstruosos que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. A princípio, implorei a proteção dos arcanjos celestes. Os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausurada, mas eu não perdi a esperança de ser libertada de um momento para outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais para o meu descanso. Então, aí nós vemos, né, que ela se mostra que era uma senhora católica, da prática católica daquela época, né, que a gente vai saber a época dela já, e onde ela deixava no testamento que ela queria que fosse pago missas para que ela conseguisse receber as recompensas no céu. E aí você percebe a confusão da religiosidade com a espiritualidade, né? E aí a gente faz um paralelo e percebe o quanto que a doutrina espírita nos ajuda e desmistifica tudo isso, né? Que a gente que estuda sabe que conforme as suas obras, né? Nada você vai receber daquilo que você não fez por receber. E não é você dando dinheiro ou indo fazer a confissão ou só indo na missa que vai mostrar que você é uma boa pessoa. Você tem que ter tido atitudes boas com as pessoas. Então, e outra coisa importante também que mostra esse capítulo é que a gente, mais uma vez, mostra isso para a gente, e isso não é um problema das religiões, é um problema dos homens, que eles colocam os seus interesses pessoais acima dos divinos, que estão gravados no fundo da nossa consciência.
o interesse pessoais acabam se deturpando os verdadeiros interesses espirituais. E mostra que a gente realmente vai para lá da mesma maneira que vai aqui. Cada vez que a gente estuda André Luiz, isso fica mais claro para a gente, para perder total aquela ideia de que morreu, virou santo. Ah, morreu... Não, do mesmo jeito que pensava aqui, é como vai para lá, e as suas atitudes vão melhorando ou não de acordo com o que você deixa, né? Ela, no caso, está muito apegada ao que o dogma que foi ensinado para ela aqui na Terra. E ela não tem muita uma abertura para mudar isso dentro dela, né? E aí, continuando essa conversa, que ele foi dando... Oi? Posso falar um pouquinho? Pode, claro. É assim, claro que essa senhora vem de uma origem de missa, né? Ela está falando que deixou o dinheiro, mas a gente pode trazer para a nossa realidade. Não adianta ouvir palestra e tomar passe sem se trabalhar no autoconhecimento, na automodificação, na transformação moral, senão vai ficar também na mesma questão, comparando com o culto externo. Sim, sim, exatamente. Que aí nesse pedaço estava bem pego a católico, e por isso que eu fiz, mas eu vou falar isso mais para frente. Mas obrigada, Raquel. É sempre bom puxar para a nossa vivência, né? Para a gente ver que senão a gente fica achando que é só nos outros segmentos que tem esse tipo de atitude. Não. Todos nós temos que estar vigilantes. Aí, vamos lá. Atendendo ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham que ver comigo. O que eu acho mais interessante do André Luiz é como que ele mesmo vai percebendo as coisas, os deslizes dele. Eu me reconheço muito no André Luiz, porque eu faço muito isso. Na terapia, minha terapeuta ela fala isso para mim: Tati, você praticamente não precisa de mim, porque você fala o que está fazendo e você já fala. É bem assim como... Aí ele fala, insistir. Como são interessantes as suas observações, mas não procurou saber as razões de sua demora naquelas paragens? Absolutamente não, respondeu, persignando-se. Como lhe disse, enquanto estive na terra, fiz o possível para ser uma boa religiosa. Sabe o Senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos, prestem atenção nos meus escravos, provocam rixas e contendas, e embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Os leitores eram excessivamente escrupulosos, e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro, algum negro morria no tronco para escarmento geral. Outras vezes, era obrigada a vender as mães cativas, separando-as dos filhos, por questões de harmonia doméstica. Nessas ocasiões, sentia morder-me a consciência, mas confessava-me todos os meses com o padre Amâncio, que visitava a fazenda, e depois da comunhão estava livre dessas faltas veniais, porque recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e com Deus. Então, aí nós vemos os meus escravos e sentia morder-me a consciência, né, que são duas coisas importantes, porque como ela foi senhora do escravo, e aí naquela época, a própria religião, a maioria, sem generalizar, né, claro, eles achavam que os escravos eram pessoas que não tinham as benesses de ser filhos de Deus, e que tinham que servir os que eram filhos de Deus, né? E aí esquecendo totalmente das lições de Jesus, né? Esquecendo ou desconhecendo, né?
porque nessa época também eram proibido a leitura dos textos sagrados. Então, os homens realmente, a maioria desconhecia. Só a partir da imprensa que fez a primeira impressão na Gutenberg, que fez o texto evangélico pela primeira vez impresso, que começou a sair do domínio da igreja. E aí as pessoas começaram a ler, mas também a gente tem que levar em consideração que somente a leitura não tira a lição. Isso é bom para puxando para a gente, igual como a Raquel falou. Se a gente também, a mesma agora, que tem um esclarecimento maior com a doutrina espírita, que você pode ter esse véu tirado, né? Se você apenas somente ler todas as obras, mas não praticar, não pôr dentro do seu coração, das suas atitudes, não vai servir para muita coisa. Então, sempre a teoria e a prática, porque senão não resolve. Até por isso que a gente fica indo e vindo, que é para pôr em prática as coisas que a gente vai aprender. E aí isso leva a gente para o livro dos Espíritos, né? Para a lei de igualdade. Né? A primeira pergunta, que vai dar uma resumida nisso, se ela soubesse disso, né? Talvez ela não tinha passado tanto tempo lá. Que fala assim para a gente, é a questão 803. Perante Deus, são iguais todos os homens? Sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior ou ficar aqui. e mais geral do que pensais. Todos os homens são submetidos às mesmas leis da natureza. Não, porque ali sempre fica engarrafado. Acho que alguém está com o microfone aberto. Vou ler de novo. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte, todos os seus olhos são iguais. Então, tem lá a lei da igualdade que nos explica isso, que somos todos filhos de Deus, não tem raça, credo, gênero, nada que nos faça diferente. E essa coisa que ela fala do confessar, tirar o pecado, para a gente, quando está lendo, a impressão que dá é que ela realmente acreditava nisso, né? Que não é muito bem explicado. Para mim, ficou assim, como se ingenuidade, não sei se essa é a palavra, mas a impressão que dá era essa, que na cabeça dela, só ela fazer isso, ela já estava redimida de todos os pecados, que não eram poucos, porque era o que ela fazia com os escravos dela, como ela tratava os irmãos, né? E a gente que estuda hoje em dia, eu fiz esse paralelo, a gente tem a consciência, tem essa consciência. Então, parece que eu penso igual a gente já tem alguns estudos que falam que para o que é muito dado, muito será cobrado. Então, quanto mais estudo, mais a gente tem esse conhecimento, a consciência pesa mais rápido. Mas, mesmo assim, ela ainda confessou que ela sentia mordidas da consciência. Então, de certo modo, ela já tinha alguma coisa dentro dela, porque também a gente não pode esquecer que são muitas vidas. Né? Nessa vida que ela foi senhora de escravo, ela não reconhecia essa lei da igualdade, mas com certeza já tinha alguma centelha dentro dela, porque ela sentia as mordidas da consciência, né? E então, mas como ela tinha essa mentalidade infantil, ela achava que as confissões a libertaria dos seus erros, né? E aí ela nem parou para pensar que esses irmãos, quando desencarnassem, poderiam também não perdoar e estarem esperando ela aqui, que é tudo uma coisa que a gente vai percebendo conforme ela vai contando a história. E aí a gente percebe, olhando para a gente, né, que a gente precisa aprender a olhar para o outro com tolerância e para entender as dificuldades das pessoas e aprender com as nossas, né? Quando a gente fala dessas missas,
do culto externo, aí foi aquilo, né, que nós espíritas temos que olhar, porque quando a gente faz uma prece maquinal, ou vai só lá na casa espírita e assiste a palestra, toma o passe, também é a mesma coisa, né? A gente tem que aprender a fazer com sentimento. O estudo, a prática da prece, ou tudo que a gente faz é com sentimento e querendo aprender, querendo ser essa pessoa boa, né? Querendo seguir esse caminho de evolução. E aí a conversa continua e André Luiz, ao mesmo tempo que estava curioso, já estava escandalizado com a visão dela, né? Que fazia tudo o que fazia com os escravos, mas estava achando que a confissão ia purificá-la. E aí ele fala: a essa altura, escandalizado, com a exposição, comecei a doutrinar. Quer dizer, ele achou que ele podia ajudá-la, né? Então, agora, já que ela me falou tudo isso, vou doutriná-la. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos. Perante o Pai Eterno, os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores. Ouvindo-me, ela bateu o pé autoritariamente e falou irritada: isso é que não, escravo é escravo. Se assim não fora, a religião nos ensinaria o contrário, pois se havia cativos em casa de bispos, quanto mais em nossas fazendas. Quem haveria de plantar a terra senão eles? E creia que sempre lhes concedi minhas senzalas com verdadeira honra. Era minha fazenda, em minha fazenda, nunca vieram ao terreiro das visitas, senão para cumprir minhas ordens. Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão que os africanos são os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Pensa, então, que me poderia encher de escrúpulos no trato com essa espécie de criaturas? Não tenha dúvida, os escravos são seres perversos, filhos de Satã. Chego a admirar-me da paciência com que tolerei essa gente na terra. E devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo, por me haver chocado a determinação da princesa, libertando esses bandidos. Decorreram muitos anos, mas lembro-me perfeitamente, achava-me adoentada havia muitos dias, e quando o padre Amâncio trouxe a nova da cidade, piorei de súbito. Como poderíamos ficar no mundo vendo esses criminosos em liberdade? Certo, eles desejariam escravizar-nos por sua vez. E a servir a gente dessa laia, não seria melhor morrer? Recordo que me confessei com dificuldade, recebi as palavras de conforto do nosso sacerdote, mas parece que os demônios são também africanos e viviam à espreita, sendo eu obrigada a sofrer-lhes a presença até hoje. Então, André Luiz fala, né, que são todos irmãos tentando falar da lei da igualdade, e para ela acha que não, né, que eles não tinham que existir. Só que a gente fica achando lá a escravidão como se fosse uma coisa assim muito longe, mas se você parar para pensar, tem alguns lugares que até hoje ainda tem essa mão de obra, né? Então a gente ainda vai demorar um pouco. Oi? Oi, posso fazer uma intervenção dentro desse contexto? É muito interessante, serve até para ilustrar exatamente esse caso. Tem tudo a ver. Há muitos anos atrás, numa noite de socorro espiritual aqui na nossa casa, tem uma rotinazinha que não compete colocar agora, mas durante os trabalhos de assistência, de socorro, de amparo espiritual, nos foi projetado na tela mental uma chácara, uma pequena fazenda aqui na região, em Mangaratiba especificamente. E aí nós percebemos o seguinte, diante daquele quadro, haviam inúmeros escravos, estamos falando do plano espiritual, e eles não podiam sair daquele local porque eles estavam envolvidos por uma cerca, como se fosse eletrificada ou magnetizada, desde quando foi abolida a escravidão. Aí a gente imagina, foi em 1888, em maio, como está aqui, você destacou, né?
Vamos colocar 2008, quantas décadas se passaram e esses irmãos nossos realmente são aprisionados ainda que estavam naquela condição. Por quê? Eram escravos do Comendador Breves, que é uma figura nacionalmente conhecida, né, um escravocrata brasileiro, quiçá do mundo, e eles se mantiveram cativos. A gente entra na questão da cristalização mental, eles não conseguiam perceber a ajuda que vinha até eles. Durante esse tempo todo, desde quando da abolição da escravidão, até o momento em que todos nós, né, propiciamos o socorro a esses irmãos, imaginemos o sofrimento que eles passaram naquela condição durante mais de um século, com certeza, não é? Aí 150 anos aproximadamente, 140 anos, mais ou menos por aí, sem ter condições de se permitirem serem resgatados daquela condição. Agora, é muito interessante a gente colocar isso também, porque assim como essa senhora, o dono, entre aspas, desses nossos irmãos, por ser o maior escravocrata brasileiro, até hoje, até onde nós sabemos, ele não aceitou ser amparado. E, num dado momento, isso foi feito num outro local, uma das nossas companheiras esteve nesse espaço, um espaço bastante interessante, por sinal, e durante o processo que a gente chama de meditação ao som dos gongos planetários, ela viu como se fosse uma explosão saindo do solo, mas não era amarelado, laranja, vermelho, era preta. E um grito, um uivo, né? Algo assim de assustar. A gente está aqui na sala, estamos conversando, estudando com você, mas é interessante fazer esse tipo de colocação, porque essa senhora, ela conseguiu ser resgatada. E esse nosso irmão, dono desses nossos outros irmãos que estavam presos até então, até hoje não conseguiu, não se permitiu a benesse de ser esclarecido quanto à sua atual condição. Ou seja, ele ainda continua pensando que ele é senhor de escravo, que ele é cafeicultor, continua até hoje, nessa condição que ele vive, que existe, mantendo seus escravos cativos. Seus, entre aspas, né? Os nossos irmãos afrodescendentes cativos. Isso eu gostaria de contribuir com esse parágrafo do livro. Obrigado. Obrigada, Luí. E o que você está falando ainda corroborou mais do que eu já estava pensando no começo, o quanto é difícil quando a pessoa ela fixa a ideia, uma ideia, né, na cabeça, ela acha que aquilo é a verdade, então quanto é difícil tirar a pessoa dessa Monoideia, ou cristalização mental. monoideia, Perfeito. é muito e é o que assim o que a gente dessa fixação. Isso, Raquel, Fixação, fixação e a gente cristalização mental é a mesma coisa. e a gente fica pensando como que a gente está vendo no livro Nosso Lar, mas hoje em dia a gente passa por isso, né? E cada um tem a sua fixação, a sua ideia, o seu pensamento, e aí você não consegue ter uma conversa com as pessoas mais hoje em dia, porque já está dessa maneira. Que complicado. Inclusive com a rapidez de reação, né? Porque se você ouve alguma coisa e você dá um tempo, peraí, deixa eu refletir antes de responder, não, você vai no automatismo. Então, você já está com a fixação, já traz o automatismo, você é reativo ainda naqueles valores primários lá das suas existências anteriores, junta esses componentes, aí não consegue. Mas uma outra coisa que eu queria colocar é que, mesmo até hoje, essa questão da confissão ela é vista dessa maneira. Eu confesso, quer dizer, esse rasgo de consciência vem a partir dali. Eu cometi um pecado, e aí eu confesso, eu recebo uma penitência, que, em geral, é uma quantidade de orações que eu preciso fazer, e eu estou perdoada, eu estou isenta, eu estou sem
mácula sem responsabilidade, e a partícula que ele se refere, né, chama de partícula, não é isso? É a hóstia, né? É a hóstia. E aí está tudo bem, Jesus já morreu para me salvar, eu não preciso fazer mais nada a não ser confessar minha fé, meu pecado e fazer minha penitência. Está tudo resolvido. E assim a gente, mais uma vez, deixa a responsabilidade de lado, né? Já não é sua responsabilidade, já me confessei, já está tudo certo. E assim vai se perpetuando essa dificuldade de assumir os seus atos, assumir as suas escolhas, e o autodescobrimento, querer se melhorar. Porque para que eu vou me melhorar se eu chego lá, vou confessar e está tudo bem? E aí vão deixar umas missas rezadas para mim, quando eu for para o plano espiritual, que para eles nem é plano espiritual, é o céu, e vai estar tudo certo. Aí chega do outro lado, leva um susto, quando vê que não é do jeito que foi falado. Igual ela fala, não, mas na religião fala, se não fosse isso, ela brada isso para ele, né? E aí a gente, parando para pensar do que ela falou, né, que ela foi aprisionada, não sei o que, a gente é uma hipótese, né, das que eu li, assim, eu achei a mais plausível. Não sei se vocês também tiveram essa noção, assim, esse pensamento, mas a impressão que me passa é que alguns dos escravos que foram torturados por ela também não a perdoaram e se tornaram seus obsessores. E assim foi acontecendo durante muito tempo. A gente sabe que as coisas da nossa vida só se resolvem pelo amor, né? Então, em algum momento, tem que haver o perdão. E é por isso que existe a reencarnação, né? Que é o bem maior que Deus nos deu, que foi tentar resgatar esses lapsos das nossas vidas em outras vidas, né? E aí, às vezes, você vai lendo livros, só que lembrando que não é uma receita de bolo e não é sempre assim. Mas um exemplo que veio assim foi quando a gente estuda os livros do Emmanuel, que mostra o Públio, que vem senador e faz algumas atrocidades, e na outra reencarnação ele vem um escravo Nestório, né? Que é para ver o outro lado e sentir o que ele fez. Mas não necessariamente acontece isso com todas as pessoas, né? Porque às vezes a gente começa a estudar e fala isso, aí uma pessoa que nunca estudou vai achar que é receita de bolo. Aí fica fazendo aquelas comparações. Ah, a pessoa está fazendo isso, porque na outra vida fez. Não necessariamente. E então mostra como que sempre no final é sempre pelo amor que Deus vai tentar nos ajudar a resolver. Se não for pelo amor, vai ser pela dor, mas a gente vai aprender, né? E aí aí ela veio a pergunta, né? E quando veio? Perguntei, em maio de 1888, né? Então foi o ano da promulgação da Lei Áurea. Então, fazendo assim uma continha rápida, que esse livro foi feito lá nos anos 40, né? 1943, 44, para a data, 1888, pelo menos uns 50 anos ela estava no umbral. Né? E mesmo depois desses 50 anos, ela continuava com a mesma mentalidade. Ela não conseguiu mudar esse pensamento. E aí, como que ela foi recolhida? No livro não fala. Também, nessas teorias, dos muitos que eu li, eu achei essa também interessante, aí eu trouxe para dividir com vocês. Não necessariamente é a verdade, porque no livro não fala. Que talvez uma das possibilidades dela ter sido recolhida é porque também o ciclo de energia que ela estava sendo segurada pelos obsessores, eles podem também ter se cansado, também ter perdoado, e, né, cansada de torturá-la, tudo, e ao ser recolhidos, ela também foi. Essa é uma das opções, mas não é falado no livro, então quem está lendo pela primeira vez não leve isso como a certeza, porque não é. É uma suposição de todos os estudos que eu vi para fazer para vocês. E aí continua. Experimentei estranha sensação de espanto. A interlocutora fixou o olhar embaciado no horizonte e falou:
É possível que os meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas. Entretanto, deixei à disposição em testamento. Ia responder, convocando-lhe aos raciocínios a zona superior, fornecendo-lhe ideias novas de fraternidade e fé. Mas Narcisa aproximou-se e disse-me bondosa, sempre a Narcisa com aquele puxão de orelha bem delicado, calmo, é com amor, né? André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante e quem os ouve, gastando interesse espiritual, não pode estar menos louco. Então, ela fala que explica para ele que essa curiosidade dele, né, além de não ajudá-lo, vai fazer com que ela reclame mais e não vai aliviar os sofrimentos dela, né, não vai ajudar ela a se desprender. E isso deixa ele um pouco envergonhado. Aí ele fala. Não, ela continua. Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha, sem coragem de elas responder. Porque quando você leva um puxão de orelha com tanto carinho e mostrando a verdade assim, não dá mesmo vontade de responder, né? O que você vai fazer? Não se impressione, exclamou a enfermeira delicadamente. Atendamos aos irmãos perturbados. Mas a senhora é de opinião... aí é a moça. Mas a senhora é de opinião que estou neste número? Perguntou a velhota melindrada. Narcisa, porém, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou: não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. Justamente, esclareceu a recém-chegada do umbral. Não imagino o que tenho sofrido, torturada pelos demônios. A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história. Mas Narcisa, ensinando-me como proceder em tais circunstâncias, atalhou. Não comente o mal. Olha a nossa página. Já sei tudo o que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse, pensando que vou atendê-la. E no mesmo instante, dirigiu-se a um dos auxiliares sem afetação. Você, Zenóbio, vá ao departamento feminino e chame Nemésia, em meu nome, para que conduza mais uma irmã aos leitos de tratamento. Então, aí ela mostra que a natureza do espírito é igual, tipo, se ela é de reclamação, ela vai reclamar, e aí comenta para estudar, entender que a gente não deve comentar o mal, né? E não gastar energia com ele. E aí, outro alerta dela, que tem na agenda cristã, tem uma frase do próprio André Luiz, que fala assim: o mal não merece comentário em tempo algum, né? Que é uma lição difícil de aprender, mas ela é necessária. Ela é necessária, porque a gente, às vezes, tem que relatar, né? Eu estou estudando, por exemplo, nós estamos estudando este capítulo, onde está falando de atitudes ruins dessa senhora. Então, a gente está relatando porque a gente está estudando. Mas depois que a gente estudar e compreender, a gente não precisa continuar falando. É igual quando acontece uma coisa. Esses dias aconteceu isso no grupo das minhas amigas, elas estavam contando uma coisa que aconteceu, um crime que aconteceu, todo mundo estava falando, e a amiga falou, quer ver as fotos? Eu falei assim, prefiro a minha parte chiclete e bola. Para quê? Por que eu vou querer ver? Por que eu vou querer saber? Não quero saber. Então, é mais ou menos isso, para a gente não propagar o mal, não continuar falando, né, mais do que o necessário, né? E com isso, eu devolvo a palavra para vocês, que eu acabei minha explanação do capítulo, espero que vocês tenham gostado. E aí, vamos conversar mais
Tem bastante coisa, né? Eu achei que ele tem muita coisa do capítulo de ontem, que a gente leu lá no livro dos Espíritos. Quem quiser falar, já falei demais, aberta a palavra para vocês. Com a mãozinha levantada aqui, eu acho que ninguém se manifestou até agora. Deixa eu ver aqui, acho que não. É porque como eu estava sem imagem, eu não sabia se essa mãozinha era de antes ou de agora, Lu, por isso que eu não... Ah, é de agora, é de agora. Bom, só para parafrasear essa fala do André, né, a respeito do mal não ser comentado, não ser divulgado, não ser propagado, hoje nós vivemos a cultura, né, daquilo que não é bom. Né? As fake news, por exemplo, né, as imagens muito fortes, né, que as pessoas parecem sentem um prazer imenso em compartilhar e multiplicar e disseminar tudo isso. Isso, assim, acaba despertando no ser humano, né, naqueles que não têm essa predisposição a se alimentar das coisas que não são positivas, é um alimento, né? É uma necessidade, é quase uma coisa hipnótica, né? De compulsivamente contribuir, distribuir, pegar. O caso do Lázaro agora recentemente, nossa, o país inteiro ficou se alimentando daquilo. Eu não abri uma única matéria sequer. Bastei saber o que era, estou falando de mim. Né? Falei, eu não vou entrar nessa sintonia, não vou entrar nesse consciente coletivo, não vou entrar nessa frequência para alimentar ainda mais. Primeiro, porque a gente não tem que sentir revolta, pelo contrário, tem que sentir comiseração, misericórdia e empatia por aquele irmão, né, em desequilíbrio que provocou aqueles atos falhos. Também não vale a pena comentarmos aqui. Mas tem muita gente que vibra. É interessante, né? Como é que a humanidade está no processo de filtragem mesmo, né? De uma triagem aí entre uma questão e outra. Então, a gente percebe o quanto nós alimentamos também o lado negro da força, e quanto nós, digo nós enquanto humanidade, e o quanto nós impedimos, né, porque a gente blinda a psicosfera, da questão do acesso dos amigos espirituais, dos espíritos superiores, até nós por conta justamente desse padrão mental vibratório negativo. Ao invés de contribuirmos para a evolução, muitos de nós está contribuindo para o retardamento do progresso. Então, é só para fazer essa fala final. O mal realmente não deve ser disseminado. Obrigado. Obrigado, Lu. Então, era exatamente esse caso que eu tive a mesma reação que você. Não quero ver, não. Me dá meu chiclete. Ó, o Celeno está com cara de quem quer comentar. Fala, Raquel. Não, eu ia só fechar mesmo isso. As pessoas querem ver a foto, saber detalhes, tudo. Eu também estou nessa onda do Luciano. Eu não vi nada. Eu soube do fato, até porque hoje em dia tudo é conectado. Você abre o Google, você vai abrir um e-mail, já vem as notícias gerais, não sei o quê. Você toma conhecimento, mas não se alimenta do detalhe. Realmente não faz o menor sentido. Eu também estou nessa linha. Pode falar, Sheila. Então, a Raquel tinha falado no início sobre não adianta frequentar a casa espírita, assistir reunião e tal, se não coloca em prática. Foi isso, Raquel? Foi, né? Foi, sim, porque é da mesma coisa. Eu vou ao culto, ou eu vou à sessão espírita, ou eu vou à missa, ou eu vou fazer uma prática qualquer, se eu não mergulho em mim mesma e busco a transformação. Esse é o meu posicionamento, o meu entendimento. Melhora... Aí eu lembrei, assim, trazendo para a prática, para a vida prática, eu lembrei de uma pessoa que não perde uma reunião, que quando a casa estava aberta, era marcar ponto ali certinho. Mas quando fazia as coisas, e eu dizia assim, mas do que adianta você ler, não lê, né? Não tem paciência para ler. Mas eu falo, o que adianta estar assistindo tanta palestra, marcar ponto na casa espírita, se na hora que você tem que botar em prática você não coloca?
Não, mas é porque eu acho que assim tá certo. Eu falei, então, como é que faz então, gente? E a pessoa ainda vê essas notícias horrorosas, tipo essa desse menino aí, que eu não aguento nem toda vez que passava assim, que eu não vejo jornal. Um jornal que eu vejo é o jornal de canal aberto, né? É um canal de manhã e depois eu não vejo mais. Aí eu vou ver outras coisas. E aí a pessoa vê todos os jornais, mas todos, acaba um, bota em outro, fala assim, meu Deus, pelo menos na hora do almoço, muda um pouco de canal, vê outra coisa, desliga a televisão, coloca uma música, porque você vai comendo, né, a comida e vai ingerindo aquela coisa assim, impregnada daquelas notícias que estão ali, e você muda de canal e é uma coisa assim, bem essa quase que teimosia. É uma teimosia, né? É claro que não se compara a essa moça do nosso lar, que eu esqueci o nome agora, Tati, me lembra aí. De qualquer maneira, Sheila, de qualquer maneira, quando a gente diz não adianta, não é que não adiante, já é um movimento que a pessoa está fazendo. Mas, Raquel, a pessoa não muda de atitude, Raquel. Há Sim, mas já anos, está. há anos Isso não bate nos ponto na casa. compete, Sheila, Hã? mas assim, não nos compete. E Hum. assim, seria pior se, além da pessoa, visse todos os jornais, se alimentasse dessas notícias horripilantes e ainda nem estivesse despertando para pequenos, porque são sementinhas. Alguma coisa está ficando, pode não ser para agora, poderia ser pior. Então, o que a gente costuma dizer é que, por exemplo, hoje em dia tem várias denominações de segmentos religiosos. Você viaja, se você viajar de carro, passar numa estradinha de interior, você aqui não precisa ir longe. Quem faz aquele trajeto que vai por Mangaratiba, pela Estrada Real, não sei o que vai chegar lá em Três Rios, você passa por várias plaquinhas, Igreja do Reino, não sei do quê. São os nomes assim mais diferentes, diversos. E a gente Estranho, diz que horror, estão explorando, estão não sei o quê, mas já é um despertar, já está ouvindo pela primeira vez o nome Jesus, às vezes nunca ouviu, é a primeira oportunidade, mesmo que esteja sendo explorado, quem está explorando é que vai ter que prestar contas, não é o que está sendo explorado. Então, é um passo já. Agora, é claro que quando a gente diz não adianta, é para a nossa reflexão. O que é que você está fazendo com o que você está aprendendo? O que pois é que é você está justamente fazendo com os isso. conhecimentos que já adquiriu? Sim, mas não é Exatamente. você, eu não estou perguntando para você, eu estou perguntando para Não, mim, é o meu espelho. assim, A mas reflexão eu é digo para nós. para a pessoa, eu digo para a pessoa, porque é uma criatura que precisa ouvir. E aí eu falo, e vem cá, tudo que você aprendeu até hoje está onde? Em que gaveta você deixou? Porque você não está colocando em prática, você está falando para mim que Sheila, sabe que é errado, mas vai agir assim, como é que fica então, gente? tem uma Para quê? diferença aí gritante entre uma postura e outra. Tem pessoas que permitiram que o espiritismo entrasse nelas. E tem pessoas que só entraram no espiritismo. Estão na superfície. A diferença, sine qua non, é justamente essa. Ela está, ela não é. E, por não ser, se torna refratária. Quer dizer, armazena uma quantidade absurda de informações. Acho que nem armazena, né, Luciano? Não, mesmo que não Porque não armazene. coloca em prática. Mas isso é igrejismo, minha querida. É uma pessoa que no passado, com certeza, participou da religião máter e voltou na mesma condição.
está tendo oportunidade de evoluir, foi colocado para ela o ingresso na doutrina. Desculpa, eu interpelei aí você, porque o Marcelino levantou a mão. Mas só para pontuar que, como a Raquel colocou, a questão não é você. Ninguém muda ninguém. É uma pena, a gente fica triste quando vê determinadas pessoas que estão há anos na doutrina, por exemplo, e não se reformularam, não se reformaram, continuam no mesmo lugar comum e vão continuar assim. Agora, a oportunidade foi dada. O que ela fez com o conhecimento é da competência dela. É o problema dela. Sem dúvida, você fez a sua parte. É isso aí. Obrigada, Luciana e Raquel. Pode falar, Selene. Tá. Antes de eu falar o que eu quero falar, vou dizer para a Sheila, que o espiritismo ele é como a homeopatia, ele vai sendo entronizado no corpo em pequenas doses, né? E ao longo do tempo ele começa a fazer efeito. Então, o conhecimento é assim, de forma geral. A reforma íntima ela não depende de uma encarnação que o conhecimento da doutrina espírita para se reformar de uma hora para outra. Ninguém consegue fazer isso. Essa pessoa não está perdendo, não, ela está ganhando. Ela está acumulando informação, ainda que seja no subconsciente, ainda que só no plano espiritual ela vai se dar conta disso, para tentar botar em prática numa outra encarnação, e que ainda na outra não consiga, um dia ela vai conseguir. E assim é com todos nós. Nós estamos hoje aqui preocupados com a nossa reforma, no passado nós não estávamos com isso. Alguns de nós fomos perseguidores do próprio Cristo, alguns de nós escarnecemos de todo o que é religião, fomos materialistas profundos. E aos pouquinhos fomos melhorando, e hoje em dia já estamos tentando aprender para melhorar. Isso ainda vai levar um bom milênio pela frente, até a gente poder dizer que está numa condição melhor. Mas o que eu queria falar da lição é que essa parte dos escravos, que ela fala dos escravos, que para a gente, hoje em dia, isso é um absurdo, né? Ou tratar o escravo como coisa. Tem uma palestra da Anete Guimarães que fala sobre uma enfermeira de Joseph Mengele. A mulher era cuidadora, ganhava prêmios por ser carinhosa, fizeram um estudo com ela, era maravilhosa como enfermeira, uma das melhores enfermeiras, preocupadíssima com o ser humano, não atrasava remédio de ninguém, a mulher era show. Mas, entretanto, ela foi enfermeira de Joseph Mengele. Ela assistia toda aquelas experiências com o ser humano, trabalhar ali em cima do cérebro aberto, aquelas coisas todas, e não manifestava nada. E aí foi feita uma experiência, um estudo. Entra lá depois, entrem lá na palestra da NET, pesquisem sobre isso. Um estudo que demonstra que é o seguinte: quando nós encaramos outros seres como se não fossem humanos, a situação é essa. É a mesma coisa, até a Anete Guimarães dá o exemplo de uma folha de papel. Você pega uma folha de papel, você amassa a folha de papel, você pisa em cima, rasga a folha de papel e não sente nada. Nada. Então, é como se o ser humano não fosse um ser humano. Os escravagistas, muitas vezes, eles não eram maus, eram pessoas que iam à igreja, que iam à religião, que tinham cuidado com o que eles achavam que eram seus iguais, mas os negros, para eles, não tinham alma. Se não tem alma, não é humano. Então, como tem até hoje em dia, gente que trata o animal com perversidade, achando que não é perversidade, porque o animal é um animal, eles tratavam o negro como se fosse um animal. E hoje em dia nós já vemos essa preocupação até com o animal. Não maltratar o animal, não bater no animal, não surrar o animal. Entender que o bicho não entende o que a gente quer que ele entenda, porque ele não tem o raciocínio da gente, então a gente é que tem que chegar ao nível dele para tratar. Se o animal morder minha mão, não tem o direito de cortar a cabeça dele. Eu é que não tinha que botar a mão na jaula. Eu é que tinha que me defender a mão. Então, é a coisa mais ou menos assim. Enquanto se encontra ser humano como coisa, e era o que acontecia naquela época, né? Hoje em dia ainda acontece.
Hoje em dia, algumas pessoas ainda encaram pessoas de outros, os africanos ou de outras religiões, como se não fossem iguais, como se não fossem o povo de Deus. O povo de Deus é filho de Deus. Quem não é o povo de Deus, não é filho de Deus. Então, não merece o mesmo tratamento que o povo de Deus. Entende isso? A gente tem que entender que a gente já tinha um estado de entendimento que a gente entende que todo mundo, né? Tudo nesse planeta merece respeito, porque tudo foi criado por Deus. Tudo faz parte da criação. Mas há pessoas que só encaram como seus iguais aqueles que estão no seu núcleo. Fora dali, ninguém merece a consideração. Não que sejam maus, eles apenas não entendem que todos são iguais. Era só isso que eu queria colocar. Aliás, falei demais também. Desculpe. Nada, só isso não, você colaborou bastante, foi muito bom o que você falou, eu falei um pouco disso, mas eu não me estendi, você me ajudou muito, porque eu pensei nisso, porque é uma coisa que vai de núcleo, né? Eu pensei às vezes tem segmento religioso que pensa assim, aí às vezes você vai achar isso de várias maneiras, e outra coisa que você falou que também me fez aqui lembrar de outra coisa, é como a evolução vai se mostrando através de quando você vê que, por exemplo, hoje em dia eles estão mudando as letras das músicas infantis, né? Tipo, você antigamente, quando eu era criança, eu cantava Atirei o Pau no Gato. A minha filha briga se contar essa música para ela. Não atirei o pau no gato. E ai de quem ia tirar o pau no gato, da Isabela. Então, a gente percebe essa modificação. Tem outras músicas, outras maneiras, quando pedem, por exemplo, para não usar palavras que mostram, né, escravidão, como criado mudo, não sei o quê, outras, enfim, que tem por aí. Então, é onde vai mostrando essa evolução, né? Muito legal. Interessante, Tati, se a gente for analisar a questão, por exemplo, do escravo, que é o tom, né, do estudo de hoje, em pouco mais de 130 anos, um pouco mais de um século, a humanidade evoluiu. A gente está percebendo traços fortes de evolução, de progresso, em todas as frentes, né, da sociedade humana, nas artes, né? Não, eu falei na política, mas também tem, com certeza. Então, mesmo que a gente, de uma certa forma, a gente, de modo geral, só procure privilegiar os aspectos negativos da sociedade, mas também tem coisas muito boas acontecendo que a gente não privilegia. Essa tendência, né, de nós ocidentais só focarmos no lado negativo da coisa, dos movimentos, isso é nosso. Né? O oriental não tem essa perspectiva, nós temos, é cultural. Nós temos o direito e o dever de mudarmos o nosso foco. Divaldo tem palestras maravilhosas, né? Joana fala através dele, inclusive, né? Pensou negativo, muda o aspecto. Isso é só um viés desse contexto maior. Então, nós percebemos, até por conta da própria diáspora africana, que veio trazida com os próprios escravos para o Brasil, trouxe um progresso gigantesco na cultura do modo geral. Na cultura do modo geral. E isso, na época, não era percebido, porque, como o Marco colocou, realmente todos nós sabemos, isso é verdade, eram animais, enquanto animais não tinham almas. E ali tinham príncipes, princesas, arquitetos, engenheiros, profissionais de altíssimo nível. Mas só porque a tesa era negra, não era o branco, não era aquela coisa ariana, por ser diferente. Né? Até tem um negro atrás do Marco. Eu amo essa raça, vocês não têm ideia. Eu sou amigo dos quilombolas da Marambaia. Eu nasci branco por erro de percurso. Acho que eu sou negro por dentro. Mas, independente dessa brincadeira, hoje tivemos uma lição claríssima de André, que todos nós somos irmãos. Independente da cor, do credo, da raça, da etnia, não interessa. Somos todos filhos do mesmo pai. E como a André colocou no chat, faltava empatia naquela época, que hoje já está se desenvolvendo. Então, para fechar minha fala, que eu também falo igual o Marco, para caramba, é importante a gente pontuar, até porque também esse material vai para a internet, e os poucos ou os muitos que assistirem e que não souberem, vai emergir na doutrina espírita, vai ter um olhar diferente para a sociedade no modo geral. Valeu. Raquel, é contigo. Levantou a mãozinha. Estava tentando aqui tirar a mãozinha e abrir o microfone.
Rapidinho, essa questão da mudança que você coloca, Luciano, e todos, né, para a nossa reflexão. A pandemia agora, o vírus, também contribuiu para se refletir sobre o papel das pessoas que trabalham e que realizam trabalhos domésticos, né? Porque foi mais a oportunidade das pessoas valorizar. Por conta do isolamento, muitas famílias afastaram. Uns afastaram mantendo, dando condições, olha, respeitando, você não vem porque você vai se expor, não só nos expor, mas se expor, então você vai ficar recebendo, mas você vai ficar em casa. Eu ouvi pessoas dizerem assim, eu não faço isso porque ela não vai vir para a minha casa, mas vai se expor de outra forma. Então, mas o controle não é nosso. Nós fazemos o que nos compete. E outros começaram a refletir com a importância, a ajuda, como que é, e ver as pessoas que servem mas de uma forma mais solidária. Então, são avanços que, muitas vezes, as dores, os sofrimentos, as dificuldades, né? No caso agora, a pandemia, o vírus, o isolamento, traz oportunidades de reflexão e possibilidades de mudança. É o que a página diz. Você escolhe o bom ou o ruim. É você que faz a escolha, né, na realidade, mas as possibilidades são infinitas. Entre o sim e o não, há uma variedade infinita de oportunidades e possibilidades. Era para trazer essa reflexão. Obrigada, Raquel. E estendendo também a arte, né? Nunca ela foi tão necessária, porque o que seria de nós trancado em casa sem um livro, sem uma música, sem um filme, né? Então, para a gente também dar, enfim, para todas as áreas, né? Dar o respeito para todos. Mais alguém quer falar? Ainda tem uns 10 minutinhos, dá para vocês ainda falarem, caso queiram. Eu de novo. Todo parto provoca dor, né? Nós estamos em processo de gestação. Logo, logo nós vamos nascer. Novos, renovados. Né? Futuramente, né, a doutrina nos ensina, os partos serão sem dores, serão indolores, né? Porque nós vamos estar mais evoluídos. Mas esse processo que nós estamos atravessando hoje, com tantas dores, tantos sofrimentos, tantas perdas, na verdade é uma grande gestação. Se a gente analisar por essa ótica, ok, Andréia, a gente vai perceber que a gente está atravessando um momento difícil, mas é um momento maravilhoso. Isso não é piegas, não, nem tampouco ser poliana. Mas é nós percebermos a oportunidade que nós tivemos, antes de reencarnarmos, de estarmos experienciando esse grande e maior momento na história humana até hoje. Essa transição de provas e expiações e provas, para a regeneração, não se daria de uma forma simples e tranquila. Não daria um salto, onde nada acontecesse. Cada um de nós está arcando com nossos próprios ônus, né, daquilo que nós fizemos no passado, e graças a Deus eu acredito muito que cada um de nós está contribuindo na sua reforma íntima, porque é uma questão individual e pessoal, e se melhorando frente a essa contrição coletiva global que nós estamos vivendo. Estamos todos constrangidos, todos. Se bem que tem alguns aí que não estão muito preocupados com isso, não, mas, em linhas gerais, aqueles que são mais empáticos, usando a expressão da Andréia, percebem que está acontecendo uma renovação, uma revolução, estão se colocando no lugar dos outros. Como a Raquel colocou, é uma questão de consciência. É a hora de nós aproveitarmos o momento e expandirmos a nossa consciência, que não demanda tempo nem esforço, só observação e autoobservação. Com a cabedal de conhecimento que nós temos, o que nós estamos produzindo em nós e para o nosso próximo? Se não fosse a pandemia, nós estávamos tendo a nossa vidinha simples, tranquila, né? Mais preocupados com o nosso próprio umbigo do que com a própria sociedade. De modo geral, nós somos assim.
e não estaremos aproveitando essa oportunidade única, não é rara, porque rara pode ter 2 ou mais, única, de nos auto-observarmos e de nos colocarmos dentro de um contexto global, mundial, de renovação. E renovação está se dando muito mais no aspecto moral, graças a Deus, do que no aspecto bélico, de guerras e outras questões assim. Então, é só um ponto a mais para nós refletirmos também. Obrigado. Obrigada, Lu, verdade. Ver os lados positivos desse momento tão difícil que a gente está passando, é verdade. E também, juntando a pandemia com o que você falou e com os ensinos da dona Laura, também para cada vez mais a gente ter esse esforço de olhar mesmo para as nossas ações, né? Porque a gente fica com essa curiosidade de por que o outro não faz, por que o outro não sei o quê, mas fazer a nossa parte, como a Raquel falou, né, quando você pensa no outro, ela não vai na minha casa, mas vai sair por aí. Aí é da consciência dela. A minha consciência vai estar tranquila que eu estou fazendo o que eu acho que é certo. Quando a gente começar realmente a pesar o que a gente faz, o que a gente, nos nossos princípios, nossas atitudes, a gente começa a fazer uma sociedade melhor. Porque não é egoísmo, né? Você só simplesmente está fazendo o que é certo, que é olhar o seu, porque você não vai mudar o outro, não vai fazer pelo outro, não te compete, então não gasta energia com isso, faz sua parte. Fala. Bom, vou perguntar quem mais quer alguma outra. Dá uns 4 minutos. Senão, vou solicitar a prece de uma pessoa. Posso passar para a prece? Acho que vou, né? Alguém quer falar? Eu não entendi. Ah, tá. Não, é que a Andréia estava dando parabéns pelo estudo e a Raquel explicou que sou eu que estou fazendo, não é Josi. Obrigada, Andréia. É que Josi e eu, a gente hoje em dia é tão juntas que é quase irmã siamesa. Ai, ai. E eu, a mãe das siamesas. Raquel. Que dá aqueles puxãozinhos de orelha bem amoroso. Sandra, querida, você faz a prece para a gente? Faço, Tati, faço sim. Quiser também falar, ou você faz a prece? Com você a palavra. Bom, vamos à prece, então. Deus, nosso Pai, espíritos amigos, nesse momento de ensinamento, onde já conseguimos dar o primeiro passo, que é enxergar o próprio erro. E a partir dessa visão, aí sim, começarmos a nos modificar, a compreender, a estudar essa doutrina de tanto amor que nos ensina a cada dia sermos um pouquinho melhor. Que estejamos sempre unidos aos nossos irmãos, que possamos enxergar a dor dele, que possamos vivenciá-la em nós. E através do amor e da dor, possamos nos fortalecer e chegarmos um pouquinho mais perto do Pai, desse Pai tão amoroso. Que assim seja, graças a Deus.